Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 26 de dezembro de 2025, 6 horas, horário de Brasília. Últimos acontecimentos em 25 de 12 de 2025, na data de ontem. Terroristas russos atacaram mercado em Kherson. 4 mortos e 35 feridos em ataques terroristas russos. A Ucrânia atacou refinaria em Rostov. Não é a primeira vez, esse ataque foi ontem também, né? E 115 batalhas no teatro de operações. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, faça os comentários. Peço isso a todos vocês, mesmo os que são inscritos. Conto com vocês, continuem contribuindo, ajudando o canal. Muito obrigado. A Rússia atacou o mercado de Kherson, em Kherson, né? A Ucrânia está para celebrar, agora em fevereiro, o seu 4º ano da segunda fase da invasão russa em larga escala, né? E o chanceler alemão Friedrich Merz sugeriu uma trégua natalina em 16 de dezembro. E essa proposta foi bem recebida em Kiev pelo presidente Zelensky, mas foi rejeitada por Moscou pelo ditador da Rússia. E apenas eu fiz essa introdução, vamos falar do ataque, mas é sobre esse ataque e sobre os outros ataques também, né? Porque, se veja uma coisa, a Ucrânia aceitou a trégua, ou seja, ela quer a paz. A Rússia nunca aceitou uma trégua e disse que vai continuar nos seus objetivos, que deram origem a essa guerra até ela ter os seus objetivos alcançados. E elas atacaram, no meio-dia de ontem, covardemente, um mercado por volta de meio-dia na cidade de Kherson, que é a capital da província de Kherson, né? É um mercado municipal e matando um trabalhador de 47 anos nesse ataque com drone. Se fosse um ataque com míssil, o estrago seria muito maior. E o ataque destruiu inúmeras barracas do mercado e, segundo o governador Alexander Prokudin, Kherson foi ocupada pelas forças russas, ficou durante 8 meses em 2022, depois foi aproximadamente 8 meses, né? Depois foi expulsa pelos ucranianos. E hoje, eu diria, ela foi expulsa, mas os russos, como ela fica próxima na região do rio Dnipro, e os russos estão na outra margem do rio Dnipro, ela é uma cidade muito exposta, né? Do que qualquer outra grande cidade ucraniana, que ela é próxima. A cidade, a infraestrutura dela e os seus moradores estão, portanto, em risco devido a mísseis de longo alcance, que eles têm atirado com mísseis de longo alcance, drones também dos tipos Shahed, e também como bombas planadoras, artilharia e drones FPV que atingem civis regularmente. Inclusive, eles têm promovido, fala-se até, os moradores de Kherson falam, é um safari de civis, ou seja, está um carro de civil andando, ou tem alguém andando de bicicleta, ou andando a pé, não necessariamente na cidade, mas na província de Kherson, do lado controlado pela Ucrânia, os drones vão e atacam, vão matar a pessoa. Então, isso é um crime, são criminosos. Criminoso quem manda, que é o ditador, mas não só eles. Quem está por trás do drone, né, o operador do drone também é criminoso, o comandante do operador do drone, são criminosos sádicos que agem contra a população e ontem, no dia do Natal, resolveram atacar justamente o mercado no horário do almoço. É um crime que não tem perdão, esse tipo de crime tem que ser julgado mesmo. Não tem nada que justifique o perdão. E no restante da Ucrânia, vamos dizer assim, pelo menos 4 pessoas morreram e 35 ficaram feridas em ataques terroristas russos contra a Ucrânia, né, nas últimas 24 horas. Número até acho que meio parecido com o do dia anterior. A Rússia lançou 131 drones contra a Ucrânia, as defesas aéreas ucranianas interceptaram 106, pelo menos 22 drones conseguiram ultrapassar o território ucraniano e atingiram 15 locais, que justamente fizeram esses estragos de mortos e feridos que eu relatei no início da matéria. Ataques russos durante a noite deixaram vários moradores das regiões de Cherniv, Sumy, Dnipropetrovsk,
Kharkiv e Odessa sem energia elétrica. À noite, eles atacaram também a infraestrutura elétrica dessas regiões. Na região de Odessa, os apagões foram agravados por danos causados por ataques russos anteriores, e aí com esses que vieram agravaram ainda mais a situação. O que tinha sido restabelecido voltou a ficar prejudicado novamente. Odessa, ela é localizada... Odessa não, aí Cherniv, eles atacaram também, que é localizada entre a fronteira da Rússia e a Bielorrússia, a Cherniv, né? E frequentemente também tem sido alvo de ataque de drones. E nessa localidade, na cidade de Cherniv, eles atacaram um prédio de apartamentos, moradia, né? Basicamente moradia, no dia do Natal. Ali eles mataram 2 pessoas e feriram 9 nesse prédio. Um drone Shahed atingiu esse prédio residencial, um prédio de 5 andares, e uma das vítimas é uma senhora de 80 anos de idade. Que vitória vergonhosa para esse russo, para esse povo russo, né? Para o ditador da Rússia e toda a sua máfia do Kremlin, né? E esses são os que aconteceram. Em Kharkiv também aconteceu, matou um homem de 51 anos, o ataque, e feriu mais 15 pessoas. E ataques separados também foram feitos na região, e onde também veio a falecer um homem de 64 anos e um homem de 56 anos ali na região da província. Aí não era na capital. E na região de Odessa, né, esse ataque russo matou uma pessoa e feriu outras 2. E eles também alvejaram o porto e provocaram um incêndio na região do porto também. Eu diria até o porto é um alvo militar, é justificável, mas é um crime atacar civis. É o nazista, Hitler fazia isso, o comunista Stalin fazia isso, e também são essas práticas. E esse nazi-fascista comunista Putin também faz isso. Na região de Sumi, ataques russos deixaram 4 pessoas feridas nas últimas 24 horas. Então esse é um resumo do que aconteceu efetivamente desses ataques criminosos da Rússia nessas regiões. Mas a Ucrânia atacou em contrapartida também na data de ontem, dia 25 de dezembro, uma refinaria de petróleo na região de Rostov, território russo, é claro, né? Próximo à fronteira da Ucrânia. Ela atacou com mísseis Storm Shadow, segundo fontes do Estado-Maior ucraniano. A Força Aérea da Ucrânia atacou a refinaria de petróleo Novochatinsk, na região de Rostov. Ela, poucos dias atrás, tinha atacado, até eu também tinha relatado aqui num dos vídeos, né? Ela usou mísseis de cruzeiro de longo alcance, Storm Shadow, fornecidos pelo Reino Unido, segundo informações do Estado-Maior. Esses mísseis são mísseis aéreos, né? Eles são lançados de avião. E os aviões que foram adaptados, até onde eu sei, talvez outros tenham sido depois também, já estavam adaptados antes dos F-16 chegar, que a Ucrânia já estava lançando, eram os Su-29. E os 27 parece que também foram adaptados depois, né? E aí, com esse ataque, as autoridades russas locais emitiram um ataque, um alerta de ataque aéreo. Houve sucesso, a refinaria de petróleo ela incendiou, né? E por causa desses ataques, ela é uma refinaria que fornece combustível, diesel e gasolina de aviação para o exército russo. Tem uma capacidade total de armazenamento, que estavam armazenados ali, na região que pegou fogo, 210 mil metros cúbicos de combustível, né? E a cidade de Novochatinsk fica a cerca de 10 quilômetros da fronteira russo-ucraniana e a mais de 200 quilômetros da linha de frente, né? As forças ucranianas também já utilizaram mísseis Storm Shadow fornecidos pelo Reino Unido em ataques anteriores. Também a Ucrânia tem usado bastante esses mísseis. Enquanto isso, 115 confrontos no teatro de operações, 115 batalhas contra as tropas russas. Na realidade, repelindo as tropas russas desde o início do dia de ontem, dia 25, quando eu, na minha opinião, deveria ter essa trégua, porque é uma data sagrada, o dia do nascimento de Jesus Cristo, mas como Putin acredita nisso apenas como uma fantasia, que ele se expõe e vai na igreja nessas datas
e para mostrar para o povo russo, né, aqueles que creem, que ele é um ortodoxo com fé. Na realidade, a prática dele de continuar ataques, continuar a guerra, matando pessoas, mostra que ele não é nada disso, né? Os russos também fizeram 50 ataques aéreos, lançaram 108 bombas guiadas contra a Ucrânia. Além disso, usaram 4.060 drones kamikaze e realizaram 2.792 ataques de artilharia contra as posições ucranianas. E na região de, vou citar novamente, Pokrovsk, eles fizeram 26 ataques, diminuiu bastante, né, essa situação. No próximo vídeo eu vou falar sobre como é que está a situação em Pokrovsk, como ela estava ontem, né, a situação em Pokrovsk. Essa é a situação geral no teatro de operações. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês para se inscreverem e para compartilharem, ajudarem assim o canal. Deem um like, é muito importante isso, conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.